Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Christian do Colégio Liceu e hoje a gente vai apresentar sobre a termologia, gente, tá bom? Antes de tudo, eu queria iniciar com esse cientista espetacular que foi o Galileu Galilei, que desenvolveu o primeiro termômetro em si para medição de temperatura, para comparação de temperatura. Antes, não se sabia muito como analisar as moléculas em si, tá bom? E a partir dessas construções, desses desenvolvimentos sobre equipamentos que poderiam medir o ambiente, né, com o qual a gente se encontrava e marcar esses dados, é que surgiu em si o que significaria a temperatura. Mas como que funcionou isso daqui? Seria um tubo com ar, tá? E esse tubo com ar aqui, ó, esse recipiente aqui, ó, estaria com água e conforme esse tubo fosse aquecido, né, o ar ficaria mais expansivo e a pressão ficaria maior, tá bom? E aí você teria uma outra marcação em cima desse tubo aqui. E aí a gente conseguiria marcar quanto seria a temperatura naquele ponto, tranquilo? E continuando, o que seria a teoria do calor em si, como eles adotavam? Eu coloquei alguns pontos aqui para analisar o que eles diziam sobre isso, que penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria também, então a matéria ela atraía calor, não podia ser criada nem destruída e não poderia ter massa, tá bom? E fluía de um corpo para o outro, também era uma ideia disso daí. Mas essa teoria clássica, no caso, ela caiu por terra porque ela não conseguiria explicar o fato de você passar calor com atrito, tá bom? Nesse caso eu coloquei aqui as mãos. Quando a gente faz isso daqui, a gente está aquecendo, né? A partir de trabalho mecânico aqui, né? É um trabalho onde eu tenho a mecânica transformando em energia térmica aqui na palma das nossas mãos. Show? Conceitos. Temperatura. Temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas. Que as moléculas podem vibrar, elas podem rotacionar, elas podem se movimentar, tá bom? E a temperatura é você analisar esse tipo de situação, onde vai medir o quão ele vai estar se movimentando. O calor vai ser, no caso, a energia térmica em transição. E como que a gente pode associar essas duas situações aqui? Pensa o seguinte, quando eu tenho um equipamento aqui, vou colocar esse equipamento. Esse objeto eu coloco em contato com minha mão, né? Minha mão, ela apresenta calor, vamos supor que minha mão esteja mais quente, e aí eu estou em contato com esse objeto. Esse objeto, no caso, vai receber calor, né? Uma energia térmica. Essa energia térmica, ao penetrar, ao fluir para esse corpo, ela vai ser convertida em energia cinética para poder movimentar as moléculas, tá bom? As moléculas se movimentam a partir dessa conversão, tranquilo? Beleza, galera? Então o calor ele vai passar de um corpo para o outro, tá bom? Devido à diferença de temperatura, minha mão estava mais quente do que, no caso, esse laser aqui, né? Esse passador. E aí eu estou passando calor para esse objeto, e aí esse objeto ele vai agitar. Vai ter um momento que ele vai entrar em equilíbrio térmico com a minha mão, que é um conteúdo que a gente vai ver já já. Antes, vamos falar dos estados da matéria. A matéria, no caso, ela tem sólido, líquido e gasoso. Tem outro estado em estudo que seria o plasma, mas a gente não vai citar aqui, tranquilo? Do sólido para o líquido é o estado de fusão, do líquido para o gasoso é vaporização, mas a vaporização ela se divide em 3 classificações. Quais são? Ebulição, quando a gente, no caso,
aquece um líquido e esse líquido ele entra na temperatura de ebulição, tá bom? No caso a água, a temperatura máxima que ela pode, no caso, se encontrar em estado líquido é 100 graus Celsius. O segundo estado seria a evaporação, que é um estado natural, tranquilo? Vamos supor que a gente está com um copo com água. Se eu colocar ali aquele copo com água, ele vai liberar algumas moléculas para o ar, né? De forma espontânea. Ele vai fugir, as moléculas elas vão fugir para o ambiente, tá? Outros casos, como o Lago Paranoá, por exemplo, vai acontecer isso, no mar também vai acontecer isso, as moléculas elas vão fugir para o ambiente. E o último é o estado de calefação. Calefação é uma situação provocada bruscamente, ou seja, vamos supor que a gente tenha algo muito quente, um ferro muito quente, e a gente jogue água nesse ferro, o que vai acontecer? Vai acontecer aquele vai acontecer aquela vaporização de forma muito forte, tá bom? Do gasoso para o líquido seria a liquefação, tá bom? Ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do gasoso para o sólido, a gente pode chamar de sublimação, ou do sólido para o gasoso também de sublimação. Mas tome nota do seguinte, em algumas literaturas pode ser cobrada no PAS, no vestibular, aqui no caso pode ir na prova falar que aqui seja uma sublimação reversa, tá bom? Ou uma ressublimação, tá? Pode ser esses outros nomes aqui, ó, ressublimação e sublimação reversa, tá? Que é o estado de gasoso para o sólido. Eu costumo falar que fazer do gasoso para o sólido, do sólido para o gasoso, é o pulo de fase, tranquilo? Porque está pulando no líquido. Show? Partindo. A termometria, no caso, a gente consegue classificar em escalas. A gente vai estudar 3 escalas aqui, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. São as 3 escalas que a gente vai estar estudando aí e são essas que geralmente são cobradas em provas, tá? Nos vestibulares de todo o Brasil, tranquilo? Escala termométrica, no caso aqui no ponto de fusão em Celsius é 0 graus Celsius, na Fahrenheit 32 graus Fahrenheit e na Kelvin 273 kelvins. Por que o Kelvin aqui no caso, gente, não apresenta o grau? Porque ela é estruturada a partir do zero absoluto, tá bom, gente? Então, aqui, por ela ter essa classificação, e inclusive ela é utilizada no Sistema Internacional de Medidas, no meio científico, ela não precisa colocar grau, ela não pode colocar grau, na verdade, tá bom? E aqui são as escalas termométricas em fórmulas. Aqui, essa primeira fórmulazinha aqui, ó, vai ser a fórmula para a gente achar a conversão da temperatura, tá? A gente vai converter a temperatura que a gente tem ali na situação em si. Mais para frente a gente vai resolver uma questão e a gente vai detalhar esse tipo aqui e esse tipo aqui de fórmula aqui. Já esse é para calcular a variação de temperatura, tá bom? O equilíbrio térmico, como prometido, vai ser todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para um estado térmico. Ou seja, vamos supor que eu tenho esse objeto aqui e esse objeto estejam em temperaturas diferentes. Esse daqui está com uma temperatura maior do que esse daqui. Quando os dois entrarem em contato, o que vai acontecer? Os dois eles vão fluir calor de um para o outro. Mas esse daqui vai fluir mais calor para esse daqui. Por quê? Porque ele apresenta maior grau de agitação das moléculas. A sua formação em si tem uma energia maior proporcionalmente, né, com relação ao meu pincel. Então vai fluir mais calor daqui para cá do que daqui para cá. E aí o que vai acontecer no final das contas?
Se os dois se mantiverem aqui no contato, no final, quando eu separar, os dois vão apresentar a mesma temperatura. Isso vai ser o equilíbrio térmico, tá bom, gente? O equilíbrio associado à temperatura. Aí eu coloquei uma frasezinha: dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando as temperaturas são iguais, como a gente acabou de afirmar aqui nessa situação, onde eu tenho esse objeto que está com a temperatura diferente desse daqui. Se esse daqui tiver mais, ele provavelmente vai fluir mais calor daqui para cá. E aí vai ter um momento que os dois eles vão estar trocando, mas de maneiras iguais e, portanto, eles vão possuir temperaturas iguais. Tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Água quente com água fria. Você coloca ali as duas ali num recipiente e esse recipiente vai, no caso, ocorrer uma mistura, o pessoal vai se organizar ali e tal. E aí no final das contas vai chegar no equilíbrio térmico, tá bom? Aqui no caso tem um ambiente associado aqui que vai roubar um pouquinho de calor, mas a princípio a água ela vai querer entrar no estado de equilíbrio, tá bom? Ali desse sistema, se a gente isolasse aqui e desconsiderasse que o ambiente não vai interferir no sistema, aqui no caso ela vai entrar para a água morna naturalmente. Ela em si vai se reorganizar. Dilatação térmica. Dilatação, ela mexe muito com a temperatura. Com relação ao quê? Dilatação é o aumento devido à temperatura. Dilatação remete ao aumento e a temperatura que é o grau de agitação das moléculas. Veja o seguinte: quando eu tenho moléculas ali tal dispostas em um objeto, as moléculas estão vibrando. E aí, quando eu coloco calor, o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão querer se agitar mais. Então elas vão buscar um espaço maior para poder ter essa agitação. E é por conta disso que vai aumentar essas dimensões, que pode ser 3, em comprimento, em área ou volume. Mas de antemão eu vou dizer o seguinte: a gente vai explicar somente aqui nesse caso o que é o significado da dilatação térmica e o significado da contração térmica, tá bom? Então, gente, a contração térmica vai ser a diminuição das dimensões devido à retirada de calor, tá bom? Então, a diminuição de temperatura daquele objeto. Ou seja, se eu pego esse objeto aqui novamente, o objeto aqui que eu tenho, e esfriar ele, as moléculas que estavam agitadas, elas vão começar o quê? Elas vão começar a se agitar menos e vão buscar espaços menores para poder se movimentar. Ou seja, o próprio objeto, a natureza é magnífica, porque o próprio objeto vai olhar assim: poxa, eu não preciso desse espaço para ficar. Então vai, ó, diminuir. Tranquilo? Fechou? Dilatação térmica, aumento das dimensões, que pode ser comprimento, área ou volume, a partir do aumento de temperatura. Contração térmica é a diminuição das dimensões devido à diminuição da temperatura. Aqui eu coloquei esse desenho aqui, ó, e aí eu vou mostrar para vocês a regra da mãozinha, tá bom? A regra da mãozinha foi desenvolvida por mim, essa regra. Como que vai funcionar aqui, ó? Vamos supor que eu tenho aqui um circuito de corrida, né? E aí eu vou correr aqui, tá eu aqui e o nosso cameraman ali atrás, que tá aqui, mas aqui do meu lado, nesse carro. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Ele vai correr aqui circularmente e eu também vou correr circularmente também. Eu vou
percorrer esse perímetro aqui certinho e ele também, nessa circunferência. Quem vai correr mais? Eu, aqui de preto, ou ele, no caso, o nosso amigo? Vai ser eu. Por quê? Porque eu estou mais para fora, eu vou estar com um raio de acordo com a minha circunferência maior com relação a ele. Ou seja, quem está por fora é maior e quem está por dentro é menor. Agora eu quero que você pegue essa ideia e faça isso tudo aqui, ó. Eu vou pintar minha mão aqui, ó. Vou pintar essa parte aqui de preto. E vou pintar essa parte aqui, no caso, de vermelho. Aqui. Se eu aqueço uniformemente essa barra aqui, essa barra metálica, onde eu possuo uma barra preta e uma barra vermelha, quando eu aquecer, e eu vou falar que a característica desse material aqui é uma característica de crescimento maior, no caso, um calor específico maior, o que vai acontecer com essa barra? Essa barra, ela vai se voltar para baixo ou para cima. No caso, nesse caso, pelo preto aqui, ó, ser maior, tem uma característica de crescimento maior, o que vai acontecer? A barra vai para baixo. Tá bom? Se o vermelho fosse maior do que o preto, maior em relação a crescimento, vai ser para cima. Tá bom? Essa é uma característica do material, de tendência de crescimento maior ou menor, tá bom? Todo material vai ter uma característica diferente, inclusive os metais. Cada metalzinho daquele, um cobre, um alumínio, inclusive com os metais. Os metais podem ser ouro, prata, alumínio, ferro em si, qualquer tipo de metal vai apresentar uma característica diferente, tá bom? Pela composição daquele material. Então, dependendo aqui, a característica de crescimento de um e do outro, a gente vai ter que comparar. Com o que a gente pode comparar? Ao aquecer um objeto, essa lâmina aqui, onde apresentam dois tipos de metais, o que vai acontecer? Se eu aquecer e for para cima, eu posso falar o seguinte: esse daqui tem uma característica de crescimento maior do que o preto. Se a minha barra, no caso, for para baixo, o que vai acontecer, galera? A característica do preto é crescer mais do que o vermelho. Beleza? Essa é a nossa regra da mãozinha. Resolvendo uma questão, galera. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno no anterior foi de 60 graus Celsius. Qual foi a diferença na escala Fahrenheit? Galera, a diferença é o seguinte: o que significa isso aqui, ó? Entre a máxima e a mínima. Eu quero dizer que foi a variação da temperatura entre dois pontos. Se eu falo que a temperatura máxima foi de 50 graus Celsius, então a mínima necessariamente tem que ser quanto? Menos 10, porque é entre menos 10 e 50 que dá um valor de 60, entre menos 10 até 50, tá bom? Então essa escala aqui, no caso, entre menos 10 até 50, eu tenho um valor de espaçamento aqui entre os dois pontos de 60 graus, tá bom? Então, ele não falou a temperatura. Eu estou dizendo o quê? Que a máxima e a mínima, a diferença entre as duas, é de 60, tá bom? Então, aqui a resolução. Como que vai ser? A variação da temperatura em graus Celsius é igual a 60 graus, tá bom? Eu quero saber em Fahrenheit. E eu vou descobrir também a de Kelvin. A de Kelvin é
bem simples, mas a gente vai colocar a nossa formulazinha aqui. Qual é a fórmula? Variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Então o que vocês vão fazer? Eu quero descobrir de Celsius para Fahrenheit. Então vocês vão esconder o Kelvin e vão fazer de acordo com Celsius e Fahrenheit somente. Então como que vai ficar? 60 sobre 5 igual a quanto? Igual a ΔTF sobre 9. Ou seja, 50 sobre 5 é igual a 12. Que é igual a ΔTF sobre 9. 9 está dividindo, vou passar multiplicando, tá bom? Então, 12 vezes 9 é igual a ΔTF. ΔTF igual a quanto? 12 vezes 9 dá um valor igual a 108 graus Fahrenheit, tá bom? Simples assim. E se a gente quisesse achar em Kelvin, no caso? Graus Kelvin nunca, hein, gente? Kelvin. Como que a gente vai achar aqui? Esconde Fahrenheit na fórmula e trabalha só com a variação em Kelvin. Corta 5 com 5, delta em Kelvin, em Celsius, é igual a delta em Kelvin. Ou seja, a variação em Celsius tem que ser igual à variação em Kelvin. Então, quanto que vale a variação em Kelvin? Já sabemos que é igual a 60 kelvins. Essa vai ser a resolução da letra A. Fechamos a letra A. Agora a letra B. Considere que a temperatura máxima é de 40 graus Celsius. Calcule em Fahrenheit e Kelvin. Opa! Então, ó, temperatura em graus Celsius é igual a 40. Eu quero saber a de Fahrenheit e a em Kelvin. Tranquilo? Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Quem eu quero achar primeiro? Fahrenheit. Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar o Fahrenheit e o grau Celsius e vou esconder, retirar a fórmula do Kelvin. Então como que vai ficar aqui, gente? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tá bom? TC vale quanto? TC vale 40 sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. 40 dividido por 5 é igual a 8, tá bom? O 9 vai passar aqui, ó, multiplicando. Então vai ficar 8 vezes 9, que é igual a TF menos 32. 9 vezes 8 é igual a 72, tá bom? Que é igual a TF menos 32. O 32 está subtraindo, vou passar para o outro lado, somando. Depois dessa soma, o TF vai ser igual a quanto? 72 mais 32, então TF é igual a 104 graus Fahrenheit. Tá bom? E o TK? TK
menos 273 sobre 5 é igual a TC sobre 5. Corto o 5 com 5, tá bom? E substituo o TC por quanto? Por 40. Então, TK menos 273 é igual a 40. Passo 273 para cá somando. Então, TK é igual a 40 mais 273. Ou seja, TK é igual a quanto? 313 Kelvin. Morreu. Tranquilo? Finalizamos essa questão, pessoal. Achamos a temperatura em Kelvin e achamos a temperatura em graus Fahrenheit. E aí, questão 2. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador e a temperatura de menos 10 graus Celsius espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será, veja aqui comigo, aqui no caso é a régua, tá bom? E aqui no caso é o meu lápis. Se eu coloco aqui, eu medi, deu 10 centímetros, de acordo com essa régua aqui. Se eu coloco ela no refrigerador, na geladeira, para resfriar ele, o que vai acontecer? As moléculas elas vão se agitar menos e provavelmente, quando eu retirar aquela régua, até ela voltar para aquela temperatura ambiente que se encontrava antes dela ser colocada na geladeira, ela vai diminuir de tamanho. Se ela vai diminuir de tamanho, quando eu for medir de novo o meu lápis, na régua vai me mostrar um tamanho maior, tá bom? Por conta da contração térmica. A régua ela diminuiu, ou seja, as medições aqui, deixa eu desenhar a régua aqui como seria. A régua está aqui. Aí eu tenho as medições delas aqui, Aí, quando eu esfrio essa régua, o que vai acontecer? Ela vai diminuir um pedacinho. Ou seja, os tamanhos aqui, vão ficar mais juntinhos. E por conta disso, se vai ficar um pouquinho mais juntinho, o lápis ele vai continuar ainda naquela situação onde ele estava na temperatura ambiente, né? Aqui no caso um dia típico de verão. E a régua não, a régua ela foi colocada submetida a um outro tipo de temperatura. Então ela vai medir de acordo com a temperatura que ela vai se encontrar depois, que é menos 10 graus Celsius. Então ela vai diminuir e o lápis vai ser medido e na medição da régua vai ser uma medição maior. E a única que se enquadra aqui é a letra A de amor. Maior porque a régua sofreu uma contração, tá bom? Galerinha, agradeço profundamente a atenção de todos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.